Nasci na primavera de 1839, em uma devota família católica romana, após minha mãe ter perdido meus 3 irmãos de difteria. O mais velho estava infectado, passou a doença para o mais novo, e os 2 morrem dias antes do meu 3º irmão nascer. Quando ele nasce, sobrevive apenas por 3 dias. Eu nasci 2 anos depois de toda essa tragédia. Sou o 4º filho de uma mãe congelada, amedrontada e culpada, uma vez que ela nos teve a partir de uma relação com nosso tio. Depois de mim, vieram mais 2 filhos. Eu vivia com muito medo. Papai era um homem muito violento. Eu vivia em estado de alerta por não saber quando receberia a próxima surra. Uma vez, além de apanhar, fui deixado para fora de casa, sem roupa, ajoelhado na neve por 4 horas em um inverno congelante. Meu pai bebia muito. E você pode estar se perguntando, onde estava minha mãe? Mamãe também apanhava. Enquanto eu tentava entender a razão daqueles castigos, torturas e humilhações, a gente sofria e minha mãe se paralisava. Papai sempre me dizia que era para o meu próprio bem. Tudo o que eu queria era desenhar, pintar e, quem sabe um dia, me tornar padre. Aos 11 anos, vivi mais uma perda na família. Meu irmão de 6 anos morre de sarampo. Sempre me perguntei o que fazia meu pai sentir tanta raiva. Parece que ele não se conformava por não saber quem era o seu verdadeiro pai. Ele nunca me contou, mas o que eu escutei é que meu pai foi sustentado por outro homem, não pelo vovô. Esse homem que sustentava meu pai era judeu e patrão da minha avó. Não sei dizer ao certo porquê, mas eu já sentia raiva desse judeu também. Com o passar do tempo, eu já nem chorava mais. Nas grandes surras que eu levava, eu já não dava mais nem um pio. Saía do quarto e contava para minha mãe. Papai me deu 32 pancadas. Na escola tradicional, um professor de história me mostrou o nacionalismo e eu fui preenchido por um senso de propósito, importância e lealdade que nunca havia provado na minha família. Cresci e aprendi que a violência resolve e que a força e a brutalidade eram aliadas ao poder e à dominação. Como eu sou um bebê que preciso tanto dessa mãe, e se essa mãe não consegue estar disponível para olhar para mim? Porque tem a dor dela, porque tem a moral, porque tem tudo que a separa. Muitos biógrafos trazem que o Hitler tinha tido uma mãe amorosa. Ou seja, era inexplicável, né? Um filho de uma família amorosa ou de uma mãe amorosa ter se tornado aquele grande monstro da humanidade. E hoje a gente estudando com mais profundidade a história do Hitler, a gente percebe que
Não havia uma maneira dele ter uma mãe amorosa. Qualquer mãe aqui sabe que se perder 3 filhos, né, se tiver com uma culpa por trás também, né, como ela está distante dessa criança, por medo dela adoecer também, ou seja, ela se vincular com essa criança, depois perder essa criança também, porque eu já havia perdido os 3 outros filhos, né, o quanto que ela carregava ali também a culpa judaico-cristã mesmo de, né, ter engravidado de um marido que ainda estava casado com outra mulher, né, um marido muito violento, muito agressivo, que tinha uma história paterna, né, obscura. Tem muita coisa aí que essa mulher carregava e que distanciavam ela da criança. E ao mesmo tempo também tem esse segredo a respeito da origem do pai, que também distancia esse pai dessa criança e que faz ele se aproximar simplesmente quando ele coloca a fúria dele ali para fora, quando ele realmente é ali agressivo. Como Hitler queria continuar cantando na igreja, como Hitler queria continuar, a vida artística dele não foi permitido, por quê? Porque valorizava-se, como ainda hoje valorizam-se, a escola extremamente rígida. Ele foi muito mal por anos na escola para ver se dessa forma alguém me via. E como a gente tem que pensar que essa já é uma grande demonstração de que essa rigidez e essa violência não conduz a um futuro amoroso. Porque como é que eu vou refletir um futuro amoroso se eu não sei o que é uma vivência amorosa? Eu só consigo replicar algo extremamente violento para o mundo, para o meu filho, para a sociedade, para qualquer coisa, se em algum lugar eu conheci isso. Nasci em 1962, em Hamburgo, na Alemanha. Com 6 anos, mudei do campo para Berlim. Morava com meus pais e minha irmã. Eu vivia com o coração acelerado, com as mãos suando, em estado de alerta. Meu pai nos espancava. Espancava a mim e a minha irmã, mas principalmente eu. Ele descontava sua fúria em mim. Papai era desempregado, então eu passava o dia em casa enquanto mamãe trabalhava. Eu pagava por essa frustração também. O pai do papai, meu avô, havia perdido todo o seu dinheiro depois da guerra e não escondia o quanto o papai era uma vergonha e uma decepção. Ele bebia e também descontava em mim. Fazer o dever de casa era sempre terrível. Eu ficava paralisada, prestando atenção na reação de papai, preocupada com quanto ele ia explodir. Eu não conseguia prestar atenção no que a mamãe dizia. Logo, eu não conseguia acertar o que ela ensinava e ele voava para cima de mim. E eu errava cada vez mais. Era aterrorizante. Às vezes, nós mulheres podíamos respirar quando papai saía para beber e voltava de madrugada. Mas só enquanto ele estava fora, porque eu não estava segura nem enquanto dormia. Tantas e tantas vezes ele me arrancou da cama, me surrou, jogou as coisas no chão e me mandou arrumar em 5 minutos. Como não conseguia, eu apanhava ainda mais. Certa noite, em que as coisas saíram de controle, mais ainda que o habitual, achei que o papai ia me matar. Quando ele partiu para cima da minha irmã, eu mesma tentei me matar, me jogando da janela. Ele me pegou e bateu com mais força ainda nesse dia. Mamãe, que costumava ficar olhando e chorando da porta, se jogou no meio. Papai tentou matá-la, afogado na banheira, em meio às sopas de molho, mas ele não conseguiu. Por fim, ela pegou o casaco e me deixou ali, sozinhas com ele, sem dizer nada. Eu já estava abandonada à própria sorte. Agora, estava abandonada fisicamente também. Foi então que conheci, aos 13 anos, uma turma cool, que parecia não se importar com nada. Tudo o que eu queria era fazer parte dessa turma
e parar de sentir todo o medo e toda a dor. Comecei a fazer o que eles faziam. Fui abusada, mas esse era o preço para estar ali. Usava tranquilizante para não sentir. Usava estimulante quando precisava de energia. Finalmente, comecei a me sentir no controle. Não sentia mais medo, não sentia mais nada. Ficávamos todos sentados nas escadarias, sem dizer nada. Ninguém trazia problema para ninguém. Fiquei dependente da heroína e do meu namorado. Ficar dependente do meu namorado me assustou ainda mais. Nunca tinha pedido nada a ninguém, mas tive que mendigar por dinheiro para comprar heroína. Quando eu ficava sem ela, vinha uma solidão insuportável que doía nas entranhas e me rasgava por dentro. Eu precisava fazer a dor parar. Me prostituí para conseguir dinheiro. Me sentia totalmente à mercê. A escória. Não podia contar com ninguém. Queria morrer, mas ainda tinha medo da morte. Me parecia um desperdício morrer sem ainda ter vivido um dia sequer. Um pai que descontava toda a fúria nela. Então vem de uma família que vem do campo, com uma vida no campo, vem para a cidade grande, a mãe trabalha e o pai fica em casa o dia inteiro, jogando toda a fúria de não ter um trabalho, isso em 1962, então aquele peso, né, de um marido à toa, de um marido que não fazia nada, e ela fazia o serviço de casa, era uma criança funcional. O tanto que essas histórias da infância são tão comuns, que aproximam tanto a nossa humanidade, né? A gente se torna humano por essas histórias em comum. Eu imagino quanto ela se sentia de estar sendo violentada e a pessoa de referência amorosa que devia defendê-la também estava impotente e sem força para isso. Querer desafiar os professores, interrogar os professores para que ela fosse reconhecida pela primeira vez. Vivia invisível. A gente normaliza tanto, ainda hoje, essa mesma invisibilidade que existiu na infância de Hitler, de que meu filho vai só cantar, vai alimentar uma veia artística, quanto mais rígido eu conseguir ser, ou no máximo, numa visão como da Christiane F., uma história, uma biografia super conhecida de uma criança que obediente, assim também como Hitler, mas super funcional. Nossa, olha que menina maravilhosa, ela cozinha, ela limpa, ela lava. A gente sabe que tem esse apagamento da energia vital na infância. Na adolescência a gente sabe que tem dois caminhos, né? Ou a agressividade para fora, então vem essa fúria toda destruindo, ou essa agressividade para dentro com autodestruição. Esse adolescente, como ele já veio de um meio de obediência, ele aceita a droga para pertencer, porque ele não sabe vincular. Né? O jeito que ele sabe de vincular é estar no meio dos outros se drogando. Né? Cada um na sua viagem, mas eu estou ali no meio de pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço parte. Criança, ela nasce com uma confiança primordial, né? Assim, ela nasce confiante de que ela vai receber o que ela precisa, né? Assim, ela nasce num estado de tanta vulnerabilidade e dependência que ela está entregue, assim, ela confia que o que ela precisa vai vir. Até porque a experiência dentro do útero, né, assim, é de uma total conexão. A gente sabe que tem interferências, que ela vai sentir o que a mãe sente, que ela vai, né, de certa forma, ser tocada pela experiência dessa mulher, mas fisicamente ali no corpo tudo chega sem que ela tenha que fazer nenhum esforço. E quando ela nasce, a expectativa é de que isso siga acontecendo.
Só que muitas vezes, né, ela confia na gente, mas a gente não confia nisso que ela traz, de tão ali original, tão autêntico, tão único, e a gente não confia que isso vai se revelar por si só. Que o simples fato de eu, mãe, o pai, né, cuidador, adultos que estão junto com essa criança, olhar para ela com atenção, com disponibilidade, com interesse, é o suficiente para que ela possa se revelar e me mostrar o que ela tem de mais original. E onde ocorre essa separação de por que eu não consigo confiar nessa alma que eu desejei profundamente, ou se eu não desejei, em algum momento aquele primeiro olhar me deu, né? A hora que a gente olha pela primeira vez para um bebê, eu não sei se vocês sentiram o mesmo, mas é uma coisa assim de, meu Deus, é uma vida. Quando o João Gabriel nasceu, e aí eles colocaram ele pequenininho deitado no meu peito, e a hora que ele abriu o olho, gente, a minha sensação foi que aquela sala de parto tinha entrado umas 100 mil pessoas dentro da sala. Foi uma sensação assim de conexão, de preenchimento, assim de estar amparada. Quando a minha filha nasceu, parece que o tempo parou e eu fui invadida de sensações que nem sei nomear. Eu tive 3 experiências completamente diferentes, com cada um foi diferente. Não tive nada dessa beleza toda. Eu fiquei um tempo longe dele e aí eu sentia muito sozinha na sala. Tipo, não tinha ninguém. Depois que eu fui pro quarto, eu já comecei a pedir por ele. Cadê ele? Cadê ele? E aí tinha que passar por todos os procedimentos de berçário, banho, colírio, remédio. E até ele chegar até mim, quando ele chegou para mim, eu olhei para o rostinho dele. Foi uma paixão, assim, a primeira vez. E eu não queria desgrudar dele, então eu grudei e não deixava mais ninguém pegar e grudada. Após o nascimento do Miguel e teve intercorrência, ele foi para o UTI. E como eu ainda precisei de outros despertares, né? Outros nascimentos do Miguel, para eu reviver essa experiência. Então, para a gente também entender que cada uma de nós vai viver um nascimento. Sim. Né? E eu me vi no renascimento num diagnóstico de TDAH. Como nossos filhos sempre estão no movimento desse renascimento, da gente começar. Né? E não é começar de novo, é começar. Determinado momento, né, até pela experiência com o João, eu virei para ela, assim, eu já estava, né, no período expulsivo, eu virei para ela e falei assim, por favor, me ajuda, faz alguma coisa, assim, e na minha cabeça era assim, faz alguma coisa, empurra a minha barriga, porque eu vivi essa experiência, essa violência com o João, de alguém empurrar a minha barriga, e eu lacerei inteira, né, e aí, ela simplesmente ficou em silêncio, me olhou, ficou me olhando, ela estava extremamente, ela abaixou, ela me olhou a hora que eu pedi ajuda e ela ficou em silêncio. E a hora que ela ficou em silêncio, eu entendi o que ela estava me falando. Ela falou assim, não sou eu que vou te falar. É você que vai saber o que você tem que fazer. Então a ciência já vem mostrando a importância desse desconectar, né? Desconectar da sociedade, desconectar daquelas pessoas que estão ali, para você diminuir a hipervigilância, diminuir o cortisol e se entregar ao ocitocina. Aqui a gente está trazendo a nossa perspectiva e depois eu fiquei pensando, você viveu 3 histórias, você viveu duas, mas a chegada dessas crianças no mundo é única para eles, e quem é que nos conta a perspectiva da criança? Porque ela está conectada com o que é mais divino, com o que é a minha própria natureza.
E ela inteira, ela é presente. Ela experimenta o mundo pelo corpo, pelo movimento, né? E ela vai, ela confia, ela tem uma força de vontade, uma pulsão de vida, assim, que passa por ela e que leva ela com curiosidade para o mundo, né? Ela é curiosa, olha os olhinhos das crianças, como elas são curiosas, né? Como elas estão atentas e o tempo inteiro buscando o quê? Fazer parte, se conectar. E eu preciso de me expressar, né, com autenticidade. Eu preciso de mostrar quem eu sou, eu preciso de me mover com liberdade por esse mundo. Mas sempre ela move com liberdade, mas olha uma criança pequena, ela sempre vai buscar o olhar da mãe. A criança na sua plenitude em pedir, a sua tranquilidade em solicitar que suas necessidades sejam atendidas, de reconhecer que tem uma necessidade, né, e não ter medo de expor essa necessidade e solicitar esse acolhimento. E que a gente desconecta o ser essencial a partir daí, quando eu falo para essa criança que ela está errada no que ela está sentindo, que ela não precisa daquilo que ela acredita precisar. Sim. E nesse momento a gente vai e começa a corromper esse ser essencial que tinha tanta clareza e uma conexão tão profunda consigo mesmo, com suas necessidades, e alguém, né, em quem ela confia diz não. Começa no choro, né, que é um instinto básico do bebê. Ele tem um instinto de choro e de sucção. Então, a hora que eu impeço a sucção e a hora que eu não atendo o choro, eu já faço ele começar a romper com o seu ser essencial. E aquele bebê já percebe que ali há alguma coisa estranha, né? Essa angústia que o bebê sente quando alguma coisa lhe falta e ele começa a chorar e aquele adulto não percebe, né? Tá desconectado, o adulto está desconectado dele e ele desconectado daquela criança não atende o choro daquela criança. A perspectiva da educação tradicional é de que eu tenho o poder, eu sou maior e eu vou colocar tudo o que eu sei sobre essa criança. E esquece a perspectiva daquele ser que chegou. Já tem a noção desse primeiro trauma. O que é o trauma? Não é a experiência em si, mas é como eu sou recebido após essa experiência, né? E se após esse momento violento que é de eu passar do meio aquático, né, e começar a respirar com os meus pulmões, né, e nessa experiência, tudo que me faz me desorganizar é não ter esse acolhimento, não ter o acompanhamento de alguém interessado por mim, né? De alguém que tem um interesse genuíno por mim, porque a gente está falando aqui como que, né, Ju, mesmo na sua experiência, existia um interesse. Cadê meu filho? Né? A hora que você pega, a gente olha para aquele ser ali, eu sinto que quanto menos intervenções acontecem, mais a gente percebe esse interesse da mãe também, né? Sim. Que surge. Mas se eu estou anestesiada, se eu vou passar por uma série, se eu estou assustada, se tem um tanto de gente me observando que eu não conheço, se tem barulho, eu vou entrando num estado de alerta que me impede de ver aquele ser, né? E olhar para a natureza dele, olhar para aquele ser que eu não conheço, que eu estou conhecendo. E que eu preciso de tempo para conhecer, que eu preciso de pausar. Em uma sociedade que é tão mecânica, que é tão acelerada, que tem tantos excessos, né? Como ele está se sentindo? O que ele espera? Como eu posso me alimentar e me nutrir dessa relação? E mais do que isso, se eu preciso de palavras e aprender o que é amor, o amor é muito mais do que eu ensinar com palavras ou nomear para essa criança, porque o amor é o que o amor faz para essa criança. E não é nesse lugar de poder do que eu sei o que fazer, mas como eu estou tão desconectado de mim, por causa dessa perspectiva adulta, porque eu já fui essa criança, eu agora não consigo mais conectar verdadeiramente com ela para me permitir sentir. E através dessa fusão, conduzir uma relação verdadeira, porque o amor que a gente sabe é um amor que me machucou, que me castigou,
que eu tenho uma referência de dor. E onde existe uma imposição de condicionalidade, porque onde existe uma imposição de poder, onde existe um controle, não tem espaço para o amor incondicional, não tem espaço para você ser você. Porque eu sei como você deve ser. Não, peraí, eu te aceito como você é. Eu acho que esse amor tá quase que escasso. E eu acho que doeu muito em mim eu olhar já para minha filha, olhar já para o meu casamento, olhar para minha vida e dizer, gente, eu tenho 30 e tantos anos e eu preciso aprender a amar. Um dia eu gritando com ele, apontando o dedo na cara dele e querendo partir para cima dele, ele já adolescente, de 14 anos. Ele me olhou com desprezo. Ele deu um basta à invisibilidade dele. Eu tinha certeza que eu era amorosa com os meus filhos, com meus pacientes, mas eu não era amorosa com os meus filhos e com os meus pacientes, porque eu não sabia o que era amor. O que é o amor? Por que a gente tem que fazer essa pergunta? É como se alguém nos perguntasse o que é comida. Se alguém pergunta o que é comida, é porque não se alimenta, não tem a noção da importância da fome, né? Da importância de se alimentar. Então, se a gente pergunta o que é o amor, mostra que a gente realmente não vivencia o amor. E a gente nasce pleno dessa consciência amorosa, amando, mas como nossos pais não têm mais essa faísca do amor, né, tão fluida e tão clara, a gente vai se perdendo, se esquecendo esse lugar e apagando esse amor da criança, né? Quando a gente começa a tentar corrigi-la, a tentar controlar suas emoções, seus sentimentos, então ele começa a mostrar onde é que a gente se perde do lugar do amor. Quando a gente começa a nos reconectar e a nutrir em nós esse importante olhar amoroso da perspectiva da criança no nosso dia a dia em sociedade, a gente começa a sentir o peso das responsabilidades e do papel dos pais. Porque assim, muito a gente confunde o que é amor e o que é cuidado. Porque é responsabilidade dos pais. É minha responsabilidade como mãe cuidar da minha filha, alimentá-la, vesti-la, nutri-la, deixá-la realmente segura. É minha responsabilidade. Agora, a gente em sociedade acaba focando tanto nisso e através de uma educação a gente é tão violentado e a gente esquece que uma necessidade básica da criança é de se sentir amada. E a partir dessa perspectiva, a gente começa a compreender que a gente pode se tornar pais carpinteiros, ao invés de pais jardineiros, como traz a Alice Gopnik. Porque quando a gente é um pai carpinteiro, a gente desenha, projeta o filho que a gente deseja ter, e a partir desse projeto a gente talha, a gente molda, a gente faz com que esse material se torne aquilo que a gente deseja que ele seja. E isso faz com que, a qualquer preço, a criança seja invisibilizada para poder construir aquilo que eu desejo, para materializar aquilo que eu desejo. Porque se eu perceber o que ele sente, o que ele precisa, os meus planos saem, né? Do contexto, eu saio desse controle. E agora a gente vai ter que ter um olhar de pais jardineiros que regam, adubam, cuidam, mas não sabem quando é que vai florescer, qual a cor dessa flor, qual o sabor desse fruto. E jamais vai acreditar que, se não florescer, se não vierem os frutos, que é culpa daquela planta. Ele vai pensar o que eu posso fazer para nutrir melhor essa planta e conseguir realmente amar incondicionalmente essa planta, que está sob minha responsabilidade de cuidado e amor. E quando a gente pensa como carpinteiro, eu tenho a responsabilidade de transformar em você no que eu desejo ou no que a sociedade deseja. Uma professora carpinteira que eu era, amava cadeirinhas todas iguais, entende? Eu moldava cadeirinhas iguais que não saíssem do padrão. Que a sala fica bonita, né? Olha, harmoniosa, estética. E você vê que o autoritário e as situações opressoras do mundo são estéticas. E quando a gente olha para a natureza, ela é diversa, ela é linda, ela é única e potente, porque a natureza é toda a diversidade do mundo contém na natureza.
nesse lugar que a pedagogia nebulosa coloca a criança com essa inferioridade, a gente passa de geração em geração entendendo que a criança está ali separada. E a ciência vinha confirmando isso também, né? Da criança não sentir dor, da criança não perceber o ambiente, da criança poder ser operada sem uma anestesia, né? Então a gente teve essa época na medicina também, que venha uma criança que ela tivesse que ser corrigida em tudo, consertada em tudo, e não sentisse dor, e não sentisse emoções, e não percebesse, e quando percebia, esquecia. Principalmente até os 3 anos, ficava essa memória que a gente sabe hoje que é uma memória implícita, era como se ela não existisse. Então, como ela não vai lembrar, eu posso fazer com ela o que eu quero. Exato. E isso não vai ter consequências a longo prazo. Assim pensávamos antes da ciência vir escancarar tudo que sabemos hoje, mas ainda não está nos lares, ainda não chegou nos consultórios. Porque a gente vem do lugar do juramento do pediatra, que mostra que a gente tem que tratar o paciente como a gente trata os nossos filhos. E eu sempre fiz isso. Sempre muito amorosa, mas muito autoritária, com uma criança invisível do meu lado e 2 pais soberanos. E a minha conexão era com aqueles pais, porque eu era muito sensível à dor da mãe, eu era muito sensível à dor do pai, mas eu não enxergava a criança. Eu não enxergava aquele bebê que estava na expectativa, quem sabe ela vai me salvar, né? Porque eu ainda trago no meu subconsciente o conhecimento coletivo ou o senso comum de que criança não tem querer, de que criança é um ser inferior, dessa invisibilidade da sabedoria de um ser que acabou de chegar no mundo e está totalmente conectado com a sua verdade. Como eu estou totalmente afastada da minha própria verdade, como eu vou confiar no outro? A gente tem que lembrar que a gente invisibiliza sim o sentido da criança, mas a gente coloca luz no comportamento dela, que a gente traduz como um comportamento errado, e aí que a gente começa a acreditar que a gente tem que corrigir essa criança, que a criança ela tem dentro dela algo ruim para ser consertado. E a pedagogia nebulosa olha para o problema e tem como base uma questão muito forte da época, do início da educação, que é uma questão religiosa. Então, as crianças já são filhas do pecado. Quanto antes eu cortar essa pulsão de vida, esse desejo, esse querer que a gente observa nas crianças e que muitos feridos se incomodam com esse movimento espontâneo de vida da criança, quanto antes e mais cedo eu cortar, mais fácil eu vou moldar aos meus desejos, mais fácil ela será obediente a mim, mais fácil eu vou conseguir fazer com ela o que eu quero. E quando essa criança crescer? Da coisa do bater, do castigo, precisa apanhar para aprender. E aí eu falo, mas é assim que ela vai entender que é o amor. Ela vai entender que precisa apanhar e que apanhar é amor. Então ela vai apanhar do namorado. E aí? Nem todo mundo que apanhou torna-se um assassino. Caso contrário, todos nós seríamos assassinos. Essa afirmação está correta. Normalizamos violência quando esquecemos que Hitler sozinho não faria nada. Mas arrastou milhares de alemães que construíram o desastre histórico do Holocausto. Quantas crianças invisíveis, feridas, obedientes, projetaram no ditador a figura do pai. E é o desafio da nossa geração assumir a responsabilidade de quebrar esse ciclo de violência e incompreensão. Quando a gente escuta, por exemplo, as nossas mães ou avós falando sobre a maneira que a gente educa os nossos filhos, elas falam assim, mas essa criança tá muito cheia de vontade, tá muito cheia de querer. Na minha época a coisa era muito mais simples, acontecia assim e pronto, e fazia dessa forma e resolvia, e não era dessa forma como é hoje. Mas é que hoje a informação que a gente tem permite que a gente organize e reconheça a necessidade das crianças pelo fato da gente ter essa informação de uma forma tão difundida, né? Cada vez mais difundida. Então a gente tem nome, a gente tem repertório para localizar aquilo ali.
essa. Porque a culpa, gente, ela vem do movimento de que eu podia fazer diferente. A culpa não vem do movimento de que não tenho saída, não tenho escolha. E quando eu me dou conta que eu posso fazer diferente, aí eu consigo julgar a minha atitude como errada. Porque eu tenho uma parte certa. Porque se eu tivesse realmente sem escolhas, aquilo não me conecta. Porque essa é a minha situação agora e não tem como mudar, né? Mas não vem do movimento de outras opções. A partir do momento que você traz algo novo e coloca a luz para uma dor minha, eu digo, você está me gerando culpa, mas a minha criança invisível, frente a algo assim, eu podia ter feito diferente, ou eu fui vítima de algo, e foi. Às vezes a gente é vítima de muita coisa, às vezes, e aí você bota a luz em uma dor, em um caminho novo que eu posso perseguir, mas aí eu sempre fui tão obediente, esse caminho novo é desconhecido, eu fico naquela sensação de impotência, de medo, de desconhecido, de novo, e eu não sei como agir. Por quê? Porque eu já estou tão desconectada de mim mesma e eu não confio em mim. A gente fala, né, que a culpa muitas vezes ela traz a gente para uma paralisação. E talvez é justamente nessa paralisação que eu vou poder olhar o que está me acontecendo. Então, a culpa, quando ela te paralisa, ela te tira daquele movimento, né, reativo, automático, acelerado, distraído da sua própria... Ela te para. Isso. E aí você para na culpa e deixa eu sentir o que está acontecendo aqui. O meu movimento foi exatamente esse, assim, porque eu passava muitas noites sem dormir pela minha culpa com os meus primeiros filhos. E essa tristeza profunda de não conseguir dormir me fazia refletir, e eu fui encontrando com a minha tristeza lá da minha criança. E aí é nessa reflexão que eu encontrei força para... eu quero sair daqui, da onde eu tô, e fazer diferente. Eu conseguia conectar com o meu sentir nessa tristeza profunda, porque eu nunca me permiti tristeza profunda. Eu sempre fingia uma alegria, né? Eu tentava sempre anestesiar essa tristeza, que era o que eu precisava entrar em contato, que eu precisava entrar em contato para fazer a grande mudança. E a tristeza é muito bonito, que quando a gente se permite ir lá no fundo, é como se eu estivesse mergulhando num mar assim escuro, escuro, e cada vez fica mais escuro, assustador, mais silencioso. Mas chega uma hora que eu vou bater o pé no chão. E a hora que eu bato o pé no chão e que eu me permito sentir, é justamente esse contato com essa terra firme que me joga para cima de novo. E eu venho com muito mais potência, porque eu vivi esse mergulho. Cheguei ao mundo através de uma mãe de 15 anos de idade, num lugar onde eu nem reconhecia, e demorei muito tempo para reconhecer o quanto que havia uma dor e o quanto essa dor estruturou a pessoa que se refugiou no esporte, que precisava ser muito forte muito cedo, que precisou lutar por muita coisa, e ao mesmo tempo que eu tinha orgulho dessa pessoa, eu demorei muito tempo para me dar conta o quanto isso que eu admirava também me feria muito, e feria as pessoas que eu amava. Eu cheguei numa família, eu sou a filha mais velha, de 2 pais de 20 e poucos anos, mas que nasce de uma mulher que tinha perdido um irmão mais velho, e ela era a filha que vinha em seguida dele, num acidente que impacta toda a família dela. Eu me dei conta que a minha mãe, ela estava muito ainda abraçada com essa dor, com esse trauma que ela tinha vivido da morte do irmão, e que para ela foi extremamente desafiador ver a minha criança que estava ali, né, tão disponível, tão confiante em receber esse amor. Eu sou a terceira filha de uma família com 4 crianças, 4 mulheres.
tentando me adaptar às necessidades dos meus pais em relação ao meu comportamento. Eu fui a primeira filha de um casal jovem, 19 anos, meu pai tinha 26. Minha mãe engravidou logo que casou. E eu fui uma bebê que me contam que adoecia muito. Eu tinha uma impressão antes de uma infância feliz, de uma infância tranquila, de uma infância de brincar muito, mas uma questão que sempre ficava para mim era a briga dos meus pais. Então, o ambiente para mim que era perturbador. Da pessoa muito forte, me tornei uma professora muito forte, uma atleta de destaque, e fui atravessada pela maternidade e pelo um olhar muito mais amplo de desaprender tudo que eu sabia como professora, tudo que eu acreditava. E a Catarina veio de um lugar muito desejado, muito amoroso, e eu ainda demorei anos para perceber o quanto a minha força me desconectava da imensa sensibilidade que ela trazia para o meu mundo. Uma vergonha muito grande de ser quem eu era. Uma desconexão, assim, um medo de mostrar a minha verdade, a minha voz. Uma raiva dos meninos que se aproximavam de mim naquele momento, um medo de expressar os meus desejos, as minhas vontades, o que eu sentia pelas pessoas ao meu redor. Saindo um pouco ali da minha conexão comigo, da minha espontaneidade, cada vez mais me direcionando para aquilo que o mundo adulto solicitava de mim. Eu queria não ser como a minha mãe e meu pai, com as brigas, então eu fui para um ambiente de casamento muito calmo, muito sem conversa quase, e com os meus filhos eu repetia exatamente a mesma história. Eu me via na sensibilidade dela, uma sensibilidade que eu quase tinha jogado à sombra e eu desvalorizava. E por anos só via essa força, essa rigidez. Eu era a professora que amava a Super Nanny, que reproduzia aquilo em sala de aula, que nem sequer imaginava que aquilo fosse uma violência ou um desrespeito. Não via o quanto de violenta eu era e o quanto de violência eu vivi. A quantidade de emoção, a quantidade de energia vital, a quantidade de pulsão de vida que tinham ficado apagadas e abafadas lá atrás, desde lá de trás, ao longo de todos esses anos. E desse momento em diante, eu já tinha o meu primeiro filho, eu comecei a me dar conta do quanto dessa violência que eu sofri na minha infância e dessa invisibilidade eu tinha reproduzido na relação com ele. Porque o João, Gabriel, meu filho mais velho, foi uma criança que foi deixada no berço, chorando, para aprender a dormir sozinha. Buscando ali entender como é que eu podia manter esse controle ao meu redor. Fui buscando informações para controlar o sono do meu filho, informações para controlar o comportamento dele, cada vez mais me decepcionando com esse lugar, inalcançável. E mesmo com o sofrimento de parto, mesmo com o filho no UTI, eu ainda não tinha me permitido acessar quem eu era verdadeiramente. Eu tinha pouca paciência, eu brigava muito, eu gritava muito. E os meninos eram meninos obedientes, bonzinhos, aparentemente felizes, cheios de vida, tinham um bom rendimento escolar e muito autoritário no início, mas caí num problema na adolescência de achar que os meus filhos tinham mudado da água para o vinho. E foi só nesse caminho de acolher a criança que eu fui, que hoje eu consigo enxergar crianças por onde eu vou. Com adultos que eu me relaciono, com pais que eu recebo, a minha criança ainda ferindo quem eu amo constantemente. E no lugar de tentar soltar a força e começar a colocar o acolhimento, a minha filha vem e abraça a minha humanidade, potencializa todo esse amor que eu espero e busco constantemente transbordar para o mundo. Resgatei a sensação no meu corpo do que era um bebê que
depende de adultos, que não tem como prover a satisfação da necessidade, que o único recurso que ele tem é o choro, ficar num berço frio, chorando, 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 e sentindo tudo que aquele corpo está sentindo, um medo, um pavor, um desamparo total, né? A sensação de que vai morrer, e eu pude sentir isso no meu corpo. E aí eu sinto que um movimento muito profundo começou de transformação. E a partir desse momento, dessa busca por esse profissionalismo no maternar, eu fui encontrando informações que foram me abalando profundamente, que foram me mostrando que eu estava muito longe de onde eu queria chegar. Então, quanto mais eu buscava informação, mais eu ia acessando algo que começou a me desvendar um mundo muito novo. Né? O quão distante eu estava de mim, o quão distante eu estava e era dos meus filhos, o quão distante eu era do meu parceiro. E a partir dessa busca pelo profissional, eu fui entendendo que era uma busca emocional. Comecei a entender que tinha uma saída e eu sinto que eu estava tão esgotada de tudo que eu era e que eu era tão avesso do que eu sempre sonhei ser, até o dia que eu vi no reflexo do olho do meu filho o ódio que ele sentia de mim, que na verdade não era um ódio que ele sentia de mim, mas o reflexo do ódio que eu sentia dele por não estar correspondendo às minhas expectativas. Dói. Sentir as consequências da educação tradicional dói. Quanto tivemos que suportar para cumprir as idealizações irrealistas desse sistema perverso, que nos limita tanto, que nos fere e fere quem amamos. Olhar de frente para tudo isso não é tarefa fácil. Assumir nossa vulnerabilidade é desafiador, por vezes solitário. Se faz urgente uma revolução, um movimento autêntico e corajoso, no qual as ações nascem de um lugar profundo nos nossos corações. Confiemos em nossos mestres, sim, elas, as crianças, esses pequenos grandes seres que nos revelam o caminho do amor. Já existem muitos nessa jornada que se dedicam ao conhecimento da natureza humana, que colocam luz em nossa criança invisível. A nossa potência amorosa, nossa espontaneidade e nossa compaixão, tudo de grandioso em nós vem dela. Abracemos juntos nossa humanidade e reconheçamos o amor em todos à nossa volta. Isso impacta o mundo. Sigamos confiantes e corajosos, atuando de forma consciente na nossa existência, defendendo o futuro. E o futuro são as nossas crianças. Te convidamos a vir conosco. E o meu amor inteiro é dela, amor de amor por ela. Viro criança com ela, sou apaixonada por tudo que vem dela. E o meu amor é dela, morro de amor por ela. Viro criança com ela, sou apaixonada por tudo que vem dela. Dorme em qualquer lugar, feito menino de rua. Menina interior, seu jeito leve cura. Ela vê o mundo diferente.
coração aberto sempre. Ela vive com os pés descalços, ela não tem medo de chorar. Ela acredita na ajuda do espaço, é filha de Oxum, se encanta com as águas do rio e do mar. Ela foge do batom, fica em casa de roupa larga e moletom.